Olá a todos! Essa é a segunda temporada do podcast Quero Ser Cientista, que traz mulheres que fazem parte da ciência para contar suas histórias. O projeto é uma iniciativa das professoras Camila Closato, que sou eu, professora da área de Biologia, e da professora Tatiane Caruso, da área de Química. Essa temporada traz meninas e mulheres da ciência de diversas áreas e atuações. A nossa missão é construir uma educação feminista pautada pela equidade de gênero e respeito à diversidade da nossa comunidade. Torcemos que vocês ouçam, se inspirem e se tornem talvez grandes cientistas, mas principalmente pessoas dedicadas à promoção dos direitos humanos. Bom episódio! Então esse é o podcast Quero Ser Cientista, temporada 2, episódio Mulheres na Matemática. Esse projeto, Quero Ser Cientista, tem como objetivo contribuir para a socialização das alunas do ensino médio nas áreas de conhecimento das ciências e dar aspiração a essas alunas para as carreiras científicas. Esse é um projeto do IFPR, do Instituto Federal do Paraná, aqui no campus Paranavaí, no noroeste do Paraná, para quem não conhece essa região. Eu sou a Camila Closato, sou professora da área de Biologia aqui do campus e coordeno esse projeto, junto com a professora Tatiane. Oi, pessoal, eu sou a professora Tatiane, também sou professora aqui do campus Paranavaí, trabalho principalmente no curso de licenciatura em Química, sou graduada e mestre em ensino de Química e acompanho aqui a professora Camila na coordenação desse projeto. Maravilha! Esse projeto teve bolsa e auxílio da DIEXT, da PROEP, que é a nossa Diretoria de Extensão, Arte e Cultura, da Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFPR, nos anos de 2021 e 2022, e agora ele corre de forma autônoma. Então vamos ao episódio de hoje. Então o podcast Quero Ser Cientista está na segunda temporada, mas desde o início, desde lá, da primeira temporada, quando eu e a professora Tati, a gente pensava quais áreas a gente queria abordar, a matemática sempre esteve dentre as primeiras disciplinas que a gente pensou, as primeiras opções. Mas buscar cientistas matemáticas, mulheres, não foi uma tarefa fácil, especialmente cientistas que estivessem engajadas com a inserção de mais meninas e mulheres nessa área, que estejam atentas ao preconceito de gênero que é inserido desde a época da escola, né, na vida de uma menina. E aí, recentemente, deve fazer mais ou menos um mês ou algo assim, eu me deparei com uma reportagem de um jornal online sobre uma cientista matemática chamada Celina de Figueiredo, que na ocasião ela foi entrevistada por esse jornal quando ela entrou na Academia Brasileira de Ciências. E como se tratava de uma mulher na matemática ocupando um espaço tão importante como esse, eu tive a curiosidade de ler a reportagem e a reportagem trazia uma entrevista com ela em que ela abordava vários assuntos. Mais tarde eu fui descobrir até que a Celina tem um verbete sobre si na Wikipédia, tamanha a importância dela, né? Não é todo mundo que tem um verbete na Wikipédia. E aí nessa entrevista do jornal, a Celina falou sobre a representação de gênero, de classe e de raça na matemática e engenharias. Eu nunca tinha lido sobre isso especificamente na matemática. E mencionou que ela faz parte de uma comissão de gênero e diversidade da SBM, que é a Sociedade Brasileira de Matemática, e da SBMAC, que é a Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional. Eu, até então, não sabia que essa comissão existia. Então, eu senti a importância da atuação da Celina nessa área e resolvi entrar em contato com ela. Ela foi muito acolhedora e simpática e ela me falou sobre a Denise de Siqueira, uma outra pesquisadora também em matemática e também membro da Comissão de Gênero e Diversidade que ela atuava. A Denise foi muito gentil em aceitar o convite para participar do nosso podcast hoje. Ela própria tem uma atuação nessa área e ela está aqui com a gente hoje. Daqui a pouquinho eu vou apresentá-la. E como eu fiquei bastante empolgada em encontrar uma convidada externa, né, que tivesse esse diálogo com o tema que a gente aborda aqui no Quero Ser Cientista, eu fui também convidar uma professora da área de matemática interna do nosso campus, muito querida no nosso campus, para debater esse assunto com a gente, que é a professora Luciana Yoshi Tsuchiya. Espero que eu tenha falado o nome dela certo. Ela tem uma jornada muito interessante na matemática, ela é uma apaixonada pelo ensino
e também é muito atenta às desigualdades de gênero enfrentadas tanto na escola quanto nas vivências pessoais. A gente acaba conversando muito sobre isso. Então, ela também é nossa convidada do episódio de hoje. Então, eu vou fazer a apresentação, essa biografia de peso da Denise. Logo depois a gente vai falar da Luciana. Então, nós vamos conversar um pouquinho com elas nesse episódio. Então, professora Denise de Siqueira, ela é graduada em Matemática pela Universidade Estadual de Londrina, UEL, tem mestrado pela Universidade de São Paulo, a USP, e doutorado pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Todas essas titulações dentro da área de matemática. Ela teve experiência internacional durante o seu doutorado na Università degli Studi di Trento, gastei meu italiano agora, na Itália. Bravíssima. Gastei. Tem pesquisas em temas relacionados à análise numérica, depois ela vai explicar para a gente o que é isso. E hoje ela é professora adjunta da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR, do campus Curitiba, provavelmente sentindo mais frio do que a gente por aqui. E atualmente ela atua como membro do Comitê de Gênero e Diversidade da SBM, a SBMAC, que eu comentei, e tem um projeto de extensão chamado Elas Vão Pra Cima. Oi, Denise, bem-vinda. Dá um oi para quem está ouvindo a gente. Olá, pessoal. Obrigada pelo convite e a gente se fala. Maravilha. E também temos conosco a professora Luciana. A professora Luciana Yoshi, ela é bacharel pela Universidade Federal de Uberlândia, licenciada pela Universidade de Franca, mestre e doutora pela Unicamp. A área de atuação dela na pesquisa é a otimização matemática. Atualmente ela é professora da área de matemática aqui no Instituto Federal do Paraná, campus Paranavaí, e é chefe do Labiem, que é o Laboratório Inter e Multidisciplinar de Ensino. Bem-vinda, Lu. Olá, pessoal. Também agradeço o convite. Estou aqui contente de participar dessa conversa, né, sobre esse assunto que é sempre tão importante falar sobre, né? Então, para a gente começar aí a nossa conversa, vou fazer uma pergunta para a Denise, que a gente quer saber como que surgiu o seu interesse na matemática, se já foi uma coisa que veio desde quando você era estudante, lá de pequenininha, ou se no ensino médio você já tinha essa facilidade com a disciplina, e se você teve algum incentivo para seguir a sua carreira nos estudos da matemática, como que foi a sua trajetória? Na verdade, assim, eu nunca fui uma aluna brilhante, né, e digo que não sou até hoje, eu sou uma aluna, sempre fui, né, e a gente é aluna eternamente, né, que venço pelo esforço. Então, eu sempre falo que tem a categoria das pessoas que são brilhantes, e essas é 1% da população mundial, ou menos, e tem aquelas que batalham, e essa é a maioria das pessoas, e eu estou nesse grupo, né. E assim, eu nunca tive dificuldade com as disciplinas que eu cursei, porque na escola eu ia bem, porque eu estudava e pronto. E eu tive, sim, uma professora no colégio, no meu ensino médio, que eu gostava muito dela. Então, eu acho que ela teve uma influência muito grande sobre a minha decisão depois de fazer matemática. A matemática não era a minha primeira opção, ela era a minha segunda opção. A primeira opção era a computação, e aí a segunda era a matemática. E acabei entrando na matemática e digo que eu acho que a primeira deveria ter sido matemática desde o começo, porque de fato é uma coisa que me encanta bastante, e hoje eu posso utilizar muitas coisas da computação dentro da matemática. Então foi um jeito que eu tive aí também, que eu encontrei para juntar as duas coisas. Mas ter uma professora que me inspirasse, de fato fez diferença, né? E a escolha foi natural, assim, né? Dentre as coisas que eu poderia fazer, matemática era a principal delas, né? Então, foi uma escolha que acabou sendo natural para mim. É legal, e eu também acho muito legal essa sua fala sobre essa questão de a gente se esforçar, porque muitas vezes as pessoas têm esse pensamento que quem está nas exatas é uma pessoa genial, nossa, né, ou que é doido, e não é, né, só uma área que a gente tem afinidade, gosta e se esforça muito, né, para conseguir aprender. Então, eu acho que é legal até para as nossas alunas, né, as meninas, verem que você não precisa ser uma pessoa fora da curva, né, você gostar daquilo e querer seguir nessa área. Acho legal também mencionar a importância que tem um professor que te influencia, né? No caso, uma professora que te influencia. Muitas vezes a gente deixa de gostar de uma disciplina por inteiro, né? Pega ranço da disciplina porque um professor
De alguma isso forma. Acontece bastante, né? E na faculdade, Denise, você teve assim professoras que te inspiraram? Também. Eu tive a sorte de ter mulheres inspiradoras ao longo da vida. Eu sempre comento isso. Eu tive a sorte de ter, tanto no colégio, na graduação eu tive duas professoras em particular que eram duas professoras que eu gostava muito, que é a professora Lucy e a professora Neuza Teramon, lá da UEL, e elas, o empenho delas em incentivar a gente era tanto que elas se dispuseram a fazer grupo de estudo comigo e um outro colega na ocasião, para nos preparar para um curso de verão que a gente faria na USP. Então, a gente iria fazer esse curso de verão e elas se dispuseram, então a gente vai montar um grupo de estudo aqui com vocês para prepará-los para poder fazer esse curso de verão. Então, veja, não é todo professor que faz isso, né? E não faz por N motivos, não estou dizendo que tem que fazer, né? Porque a gente sabe das demandas dos professores, enfim, todas as suas atividades, enfim. Só que elas se dispuseram, então isso foi fundamental para mim, para que eu pudesse enxergar, olha, eu posso ir fazer um mestrado, eu posso seguir adiante e fazer um doutorado, porque vai ter pessoas ali te incentivando. Então, e nesse caso, eu tive duas grandes professoras queridas que, sabe, que me auxiliaram, assim, bastante nessa fase inicial, que é esse pontapé. Além do incentivo, né, de te estimular, do incentivo efetivo. Olha, então vamos montar um grupo de estudo para quando você chegar lá, você esteja um pouco melhor preparada. Então, isso foi fundamental para mim. Então, realmente eu fui agraciada aí na trajetória por ter mulheres ali que me serviram como referência, sabe? E agora a gente quer saber também da professora Luciana. Eu conheço ela, sei que ela tem uma história muito legal, muito inspiradora, então conta para nós como foi sua trajetória na matemática. Então, gente, a minha história com as exatas em si começa já desde criança, né? Eu lembro que quando eu era pequena, eu era muito inventiva. E aí, eu gostava muito de inventar brinquedos, e eu sempre inventava brinquedos que, de certa forma, usavam um pouco a lógica na construção. E aí, o meu pai, a formação dele é engenharia mecânica, mas ele também é um apaixonado pela matemática, então depois ele fez licenciatura em matemática. E aí, meu pai, ele falou para mim uma vez, quando eu era criança, uma coisa que ficou muito gravada, falou assim, quando você crescer, você pode ser uma engenheira, né? Então, assim, é uma coisa que ele falou, acho que até meio assim, sabe? À toa, assim, mas é engraçado como fica gravado isso, né? Bom, no ensino fundamental, eu também não era nenhum destaque na matemática, sabe? Assim, não era ruim, mas também não era nenhum destaque. E só no ensino médio que eu comecei a me destacar um pouco mais na matemática, né? Então, assim, eu sempre tive bastante autonomia para estudar, mas, como eu tinha um professor de matemática em casa, toda vez que eu tinha alguma dúvida, eu recorria ao meu pai. E o meu pai, toda vez que ele ia me ajudar, por exemplo, se a gente usar uma fórmula para resolver uma questão, ele demonstrava toda a fórmula para mim, para só depois me ajudar a resolver a questão. Então, eu acho que isso fez eu criar uma relação diferente com a matemática, sabe? Desde muito cedo, eu sempre quis entender a matemática, porque foi assim que meu pai foi ensinando, né? Então, acho que eu criei uma relação diferente. Então, eu sempre quis entender, e eu acho que o fato da gente procurar entender a matemática e entendê-la faz a gente gostar de matemática, né? Faz a gente gostar. O que a gente, na verdade, eu falo para meus alunos que a gente só não gosta do que a gente não entende, né? Também falo isso, Lu. Então, aí eu parei de estudar, né? Depois eu fiz o primeiro ano de ensino médio, eu parei de estudar. E eu fui sentar de novo num banco de escola só depois de 14 anos, né? Então, aí eu fiz o supletivo e, assim, sempre os professores incentivando que eu deveria continuar meus estudos, né? Então, eu fiz o supletivo e aí, agora que eu terminei o supletivo, eu falei assim, então vou fazer uma graduação. E aí, dentre 3 escolhas que eu tinha em mente, eu acabei escolhendo ser professora de matemática. Só né? curiosidade, quais eram as outras, Lu? Eu pensei em ser professora de artes e arquitetura. E aí eu acabei escolhendo... Primeiro eu escolhi ser professora, né? Eu eliminei a arquitetura.
Depois eu acabei eliminando a artes e aí eu fiquei com a matemática. Teve bastante influência do meu pai nessa escolha, né? Um pouco assim, uma das coisas que ele falou é que para mim fazer matemática que eu não ficaria desempregada. E aí, como eu gostava muito, né, então eu acabei fazendo matemática. Então, assim, eu sempre tive bastante apoio, né, para seguir. E uma que eu acho que, assim, que meu pai estava tão feliz também de eu estar voltando a estudar, sabe, que eu acho que ele apoiaria qualquer coisa também que eu tivesse escolhido, né. Bom, e aí, então, eu entrei na graduação e, assim, eu fui uma boa aluna, porque, assim como a Denise também, eu era muito esforçada e eu estudava, assim, loucamente, porque eu tinha na minha cabeça que eu tinha uma defasagem, né? Porque já que eu não tinha feito o ensino médio normal, eu tinha uma defasagem, então eu tinha que estudar muito, eu estudava muito. Só que nesse estudar muito, eu comecei assim, realmente muito bem nas disciplinas, né? Então eu fui uma ótima estudante, vou falar, né? Porque no sentido de realmente que eu me esforçava muito, sabe? E aí eu entrei na cabeça pensando em fazer licenciatura. E aí eu descobri que eu gostava muito da matemática avançada e eu acabei optando pelo bacharelado, né, na metade do curso. E eu fui a única aluna da minha turma que foi para o bacharelado. Então foi só eu e o restante eram os meninos, né? E aí quando eu estava assim terminando a graduação, um professor, ele veio falar, ele me fez uma pergunta, né? Ele falou assim: "Ah, e aí, você vai fazer um mestrado na Unicamp?" Aquela pergunta me causou tamanho espanto, sabe? Eu falei, meu Deus, da onde que ele tirou isso? Do nada me perguntar se eu vou fazer mestrado na Unicamp, porque a Unicamp para mim parecia assim uma coisa inatingível. Eu nunca pensei na minha vida em fazer um mestrado na Unicamp. Só que aquela pergunta dele plantou uma sementinha em mim, né? Plantou lá, eu falei assim, gente, acho que eu vou arriscar esse negócio, né? Peguei, fiz minha inscrição e aí eu fui aprovada no processo seletivo, né? Eu fui aprovada até de primeira, assim, eu nem precisei fazer uma prova que costuma fazer para entrar, né? E aí também foi outro espanto também, né? Tudo foi assim, né? Porque eu me lembro que no final da graduação, um professor, quando eu já tinha, né, passado lá sido aprovada no mestrado da Unicamp para entrar, um professor veio me perguntar, né? Aliás, veio me parabenizar. E aí eu disse assim para ele, eu falei assim, nossa, eu acho que eu enganei todo mundo, porque todo mundo acha que eu sou boa e eu não acho que eu sou tão boa igual os outros pensam, a né? A famosa síndrome do impostor. Exatamente. Sempre presente. Sempre. Quando se trata de mulheres, mais ainda, né? E aí ele só falou assim pra mim, então você vai lá e continua fazendo o mesmo que você tá fazendo, porque tá dando certo, né? E aí eu fui. Então, daí eu fiz o mestrado na Unicamp, né, o mestrado em matemática pura. Não foi fácil, sim, eu pensei várias vezes, após os primeiros 6 meses eu pensei em desistir. Aí meu pai, novamente, minha família, né, sempre assim apoiando, falando, né, não, continua. E isso para mim eu acho que foi um diferencial, porque, por exemplo, eu tinha colegas que às vezes quando falava para a família, eu não estou dando conta, a família falava assim, não, filho, então vai embora, larga isso aí. E o meu pai, não, ele sempre falava assim, fica aí mais 6 meses, né, você tem bolsa, fica aí, você não perde nada em tentar mais um pouco, né. Aí depois eu fiz o doutorado, né, em matemática aplicada lá também. Aí outra coisa assim que ajudou a levantar um pouco a minha autoestima também no doutorado foi que eu resolvi fazer o mestrado eu fiz, só falando, o mestrado eu fiz em uma área, né, na matemática pura. Foi a primeira, ao contrário da Denise, eu não tive referência, praticamente quase nenhuma referência feminina na minha trajetória. Faculdade. No ensino médio, na faculdade, eu só tive 2 referências femininas. E uma delas foi a minha orientadora, foi a Sueli Costa. A Sueli é fantástica, né? E... Conhece a Sueli, Denise? Bem engajada com as questões de gênero também. Sim. Legal. Nossa, a Sueli tem uma trajetória fantástica também. E aí, então, mas assim, eu resolvi mudar de área, fui para matemática aplicada, né? Então eu mudei de área. E aí eu me apaixonei pela programação, que até então eu nunca tinha tido contato. Eu fui ter contato com a programação só no doutorado. Me apaixonei pela otimização matemática, né? E aí eu fui procurar um professor para me orientar. Eu pedi para um professor, o professor Aurélio Ribeiro. E aí eu lembro que ele falou para mim, falou assim, olha, Luciana, eu não tenho condições de pegar mais ninguém para orientar, mas eu sinto que eu não posso deixar de trabalhar com você, sabe? Então isso também foi muito legal, né?
Então é isso, sabe? Eu acho assim, a trajetória da gente, né, acadêmica, eu acho que de forma geral é sempre muito solitária, né? E eu não sei, eu tenho a impressão que na matemática é muito mais ainda, é essa impressão que eu tenho. Mas eu tive a sorte, assim, eu não tive tantas referências femininas, mas eu sempre tive pessoas no meu caminho, sabe, que apoiaram, que indicaram caminhos, né, que me deram um empurrãozinho, que me incentivaram. E eu acho que isso foi fundamental, assim. São as pequenas ajudas, né? Isso. Assim, realmente a vida acadêmica é de tirar o sono, o chão, né? Mas são essas pequenas alegrias que a gente tem no caminho, né? E é legal que você não seguiu para graduação em artes, mas é uma artista hoje em dia. É uma artista. As coisas acabam dando certo, né? Os caminhos, eles vão se juntando, as coisas vai dando certo, né? Vai. Mas eu falo assim que a matemática também é uma arte, porque a gente tem todas as ferramentas matemáticas que são nossos pincéis, nossas tintas, e a gente combina aquilo para, sei lá, vai fazer um teorema, vai fazer um algoritmo, né? Eu falo assim, isso também é uma arte, assim, nossa, eu falo, é fantástico. E os caminhos da vida... Recentemente teve um pessoal da USP, do IME, a professora Cristina Brecht, juntou alguns outros 2 matemáticos e falaram sobre arte e matemática. Então é um pequeno documentário, 15 minutos, que ficou uma graça falando sobre matemática e arte. Fizeram isso mostrando algumas obras de arte e conectando as coisas, ficou bem interessante. Se estiver disponível o link, a gente vai querer indicar, né? Mas realmente são coisas que ficam gravadas na nossa cabeça, essas pequenas incentivos, né, das pessoas. Assim, são pequenas intervenções que às vezes as pessoas não têm nem noção do tanto que aquilo influencia a gente, sabe? É uma fala, né? É um afeto, é um conselho, é uma coisa que para muitos é tão pequena, mas que para você naquele momento é tão importante. Né? Como essa pergunta, ali, né? A pergunta do professor. Meu pai me perguntou se eu não seria jornalista ou escritora. Eu tô correndo atrás até hoje, gente. Ainda não consegui. Mas você tem uma veia, né? Vamos voltar, então, falando dessas pesquisas que vocês fizeram aí, né? A Lu falou da matemática pura, que é uma coisa assustadora para ouvir, né? Quem não trabalha com matemática pura. Da otimização matemática, né? E a Denise da análise numérica, né? A sua área. Queria que vocês duas explicassem, assim, para os nossos alunos que estão aqui, professor de filosofia que está aqui, professor de geografia que está aqui, a gente não entende nada do que vocês trabalham. Como que é isso, assim, para pessoas leigas mesmo? Como vocês explicariam a pesquisa de vocês para quem não entende nada do assunto? Denise, quer começar? Pode ser. Quando eu fiz o meu mestrado, eu fiz também na matemática, a gente chama de matemática pura, ou seja, é a área da matemática que dá o alicerce das coisas. Então, estuda-se conteúdo ou assuntos que ele não tem necessariamente uma finalidade prática naquele momento, mas ele vai ser o alicerce para que depois, quando vier uma aplicação, e a gente queria trazer isso para a vida real, ele vai nos fundamentar e dizer, olha, você pode fazer porque esse resultado teórico é verdadeiro. Uma ciência básica, né? Ela tem a sua importância e por conta disso, ela que nos embasa, que nos deixa andar, ela faz o chão e a gente vai caminhando em cima. Quando eu fui fazer o doutorado, aí eu fui para a matemática aplicada, porque naquele momento eu queria resolver problemas reais, né? Eu queria ver como que eu poderia usar todo o arcabouço matemático para resolver problemas reais. Então eu fui trabalhar com o pessoal da engenharia civil e lá eles tinham problemas reais de extração de petróleo, por exemplo. Só que esses problemas, no final das contas, eles podem ser modelados, né? Podem ser descritos usando equações matemáticas, vamos assim dizer. Então, estudar como que a gente extrai, como que funciona um fluido num determinado local, essas coisas, elas podem ser modeladas utilizando equações matemáticas. Só que o que a gente conhece de solução não acontece muitas vezes, em muitas situações, na vida real. Então, quando a gente resolve uma equação quadrática, por exemplo, não é sempre que você vai conseguir colocar um problema real e vai conseguir resolver com essa equação. Mas existem outros artifícios que a gente pode utilizar para aproximar uma solução desse problema real, que é, por exemplo, eu quero ver como que a água escorre nesse rio, por exemplo.
Vamos supor que é isso que você quer estudar. Então, você consegue ter uma equação matemática envolvendo aquilo, só que isso não vai ter uma solução bonitinha como a gente estuda na escola, né? Mas a gente vai conseguir achar alguma coisa próximo do que seria uma solução para aquilo. Então, eu estudo como achar essa solução próxima, como achar uma aproximação para essa solução. Então, o que eu fiz basicamente no meu doutorado e o que a gente faz eu tento achar soluções mais próximas possíveis da solução que eu sei que existe, mas não sei qual que é, porque elas não é possível saber como que é. Mas a matemática pura, por exemplo, ela me diz, olha, esse problema tem solução, mas nem sempre ela é capaz de me dizer, a solução é esta. Então, legal. O que a matemática aplicada faz, vem e diz, olha, tudo bem, você está dizendo para mim que tem solução, eu vou te dar uma que é bem próxima, vai ser bem próxima dessa daí, e a gente vai trabalhar para tentar fazer com que o erro dessa aproximação seja pequeno. Basicamente é isso que a gente faz. Muito bom. E você, Lu? Bom, então, no mestrado, eu trabalhei com códigos corretores de erros, né? Que eu falo que, na verdade, poderia ser tanto da matemática pura quanto da aplicada. Eu falo assim que eu acho que é uma área que estuda da matemática pura que é o mais próximo da aplicada, né? Então, os códigos corretores de erros, eles basicamente, eles corrigem erros que ocorrem na transmissão de mensagens. Então, em transmissões de mensagens, sempre, às vezes, pode ocorrer algum erro, que a gente chama de ruído, né? E aí, os códigos corretores de erros, eles corrigem esses ruídos, né? Então, aí tem toda, nessa parte aí de comunicação que a gente vê, né? Tem toda uma matemática pesada por trás, né? Inclusive, esses códigos que corrigem erros. Já na matemática aplicada, né, então eu fui para a área de otimização. Aí na matemática aplicada eu trabalhei, quando eu estava na matemática pura, eu trabalhei com uma coisa que era mais aplicada. Quando eu estava na matemática aplicada, eu acabei trabalhando com uma coisa que era mais pura, porque eu trabalhei com algoritmos, né? Então eu trabalhei com métodos de pontos interiores, né? Então eu trabalhei mais com a parte algorítmica, tentando melhorar o algoritmo, né? Então o que esses algoritmos fazem? Eles resolvem problemas de otimização, né? Então, o que seria, por exemplo, um problema de otimização, né? Então, por exemplo, quando a gente quer otimizar recurso, né? Você quer otimizar um lucro, você quer minimizar um desperdício, né? Você quer uma melhor rota, uma transportadora quer pensar na melhor rota para ter o menos gasto possível. Isso são problemas de otimização. Então, daí tem as pessoas que modelam esses problemas, né? Que modela matematicamente, transforma todo aquele problema real em equações, em linguagem matemática, né? E aí, esses algoritmos, né, por exemplo, essa classe de algoritmos que eu trabalhei, aí pega aquele problema modelado, né, que foi transformado em linguagem matemática, e o algoritmo pega e resolve, né? Só que tem problemas, hoje em dia, a gente está... a quantidade de dados, né, é gigantesca, né? Então, assim, você ter algoritmos que conseguem resolver os problemas, né, então de forma eficiente e em menos tempo é importante, porque às vezes tem problemas que você vai tentar resolver com o algoritmo, ele demora dias para resolver, né? Então, você conseguir otimizar o tempo que o algoritmo gasta para resolver é importante também, né? Então, no doutorado eu trabalhei com essa parte, né, de programação, tentando melhorar algoritmos aí. Muito legal esse balanço de ciência básica e ciência aplicada, né, na matemática, que vocês duas experimentaram, né? Muito legal. Bom, então, puxando um pouquinho para a parte da educação e dessas referências femininas que a Denise teve, a Lu não teve tanto, né? Isso começa bem cedo, na verdade, né? Eu e a professora Tati, que está aqui com a gente desenvolve um projeto, está desenvolvendo, né, um projeto em que os nossos bolsistas analisam livros de ensino médio utilizados em escolas, né, como a gente utiliza aqui, a gente pega a coleção de livros de ensino médio e vê como é a representação das mulheres nesses livros, tanto em figuras de cientistas, se elas estão sendo representadas, se a obra delas está lá, como que está, né, se tem foto, se não tem, como que ela está representada, quanto da figura feminina. E nos livros, em geral, a gente sempre encontra alguma referência às mulheres cientistas, né? A gente analisou todas as áreas, então a gente já tem uma visão bem ampla disso.
Só que matemática foi a grande exceção que chocou a gente, porque nenhuma cientista mulher ou referência teórica feminina foi colocada na coleção de livros que a gente analisou. Claro que a gente analisou, acho que 2 coleções de livros, né? Então 6 livros, são 3 anos de ensino médio, mas foi chocante obter esse dado, né? Então é 0 representação da matemática, de mulheres na matemática para ser essa vitrine para os alunos de ensino médio, né? Então quem que eles estão tendo como referência ali no ensino médio na matemática, né? E a gente pensa que isso dificulta bastante o cenário de engajamento feminino nessa área, porque fica sem referências, né? Se a menina não se vê ali com a possibilidade de se encontrar nesse ramo, né? Se ver nesse ramo, é mais difícil desenvolver o interesse nessa área aí para graduação e para pós-graduação e tal. Como que vocês enxergam isso, né? Como que vocês... eu sei que a Denise teve algumas referências, né? Mas será que a matemática ainda é muito masculina? Será que quem está fazendo a ciência, né? Essa ciência com C maiúsculo na universidade, será que ainda é muito masculina? Como que vocês enxergam isso e essa questão da representatividade? Posso começar? Pode começar, Denise. Vou começar. De fato, nós temos um grande problema de representatividade. E é chocante assim, dizer que vocês analisaram, lógico, 2 coleções, mas nessas 2 coleções não tinha um referencial, né? Sim. Então, isso é chocante, mas é esperado. De fato, estudos recentes têm mostrado que nós temos algumas mulheres, e depois mais para frente vou falar um pouquinho mais sobre a questão de dados, né? Mas nós temos mulheres se formando em matemática, por exemplo, né? Em números não desejados, mas tem. Mas à medida em que elas ingressam na academia e à medida em que que você olha o grau você olha as posições mais elevadas, as mulheres não estão ocupando esses espaços, que são espaços de decisões também. Então, ela não está numa diretoria onde vai decidir a respeito dos livros didáticos, ela não está como diretora de um centro de pesquisa, ela não está nas esferas superiores na escala de trabalho. Exatamente. Né? Então, falta representatividade. Em termos de números, nós temos nós temos mais ingressantes. A gente fez um estudo recente, né, da Comissão de Gênero, e fizemos um levantamento de 2009 a 2019 no INPE sobre todos os alunos ingressantes e formandos na área de matemática aplicada e estatística do Brasil. Então, foram mais de 500 mil dados que a gente levantou e trabalhou num recorte específico. E a gente tem observado que nós temos, que tem diminuído o número de alunas ingressando em bacharelado. Por exemplo, a Lu disse que fez o bacharelado, mas o número de mulheres fazendo bacharelado tem diminuído. Teve um leve aumento, ainda pequeno, mas um leve aumento nas licenciaturas, né? Mas por quê? Porque acha-se que a mulher tem mais a responsabilidade do cuidado, né? Então, elas estão mais nas profissões que são mais do cuidado. E a falta de representatividade, ela interfere nas escolhas, né? Interfere nas escolhas dos estudantes. Por exemplo, se você não tem na escola, um aluno não teve, né? Eu tive a chance de ter, mas não tive a chance de ter uma representatividade maior na escola, onde ela vai se espelhar. Não tem um livro didático, não tem na escola, que são as coisas onde ela tem contato, né? Então, mas extremamente importante a gente estar falando sobre isso o tempo todo. Justamente, por isso que esse podcast existe até, né? Exatamente por isso. E na graduação, realmente, a gente vê a entrada de mulheres, né? Mas ela vai se rareando à medida que as patentes vão aumentando. Olha dentro da própria estrutura local, assim, a gente não precisa nem... dentro da própria estrutura local da nossa instituição, a gente observa que a mulher ela ocupa menos espaço de destaque. Os altos escalões não são ocupados, em sua maioria das vezes, por mulheres. Quando uma mulher alcança esse lugar, aí isso vira notícia, tem que virar. Por quê? Porque ela não ocupa esse lugar.
né? Então, eu lembro quando você me falou da pesquisa de vocês, né, que vocês tinham olhado os livros didáticos, e realmente aí eu fui tentando lembrar, assim, nem no ensino médio, nem no ensino superior a gente vê também, né? E aí, então, haja visto também minha trajetória, porque eu falei que eu só tive 2 mulheres que fizeram parte direta, né? Me fugiu a palavra. Participaram da minha formação, né, assim, de forma mais direta, né, que foi uma professora. No ensino médio não tive nenhuma professora mulher. Na graduação eu tive apenas uma professora, de tantas disciplinas que eu fiz, eu tive apenas uma professora no 2º ano, professora de cálculo, e depois aí teve a professora Sueli, né? Então, assim, quando eu você falou do podcast, aí eu fui tentando resgatar, eu falei, gente, caramba, sabe, eu nem tinha me dado conta, né, da falta de representatividade mesmo que tem, né? E assim, hoje, por exemplo, eu tive a professora Sueli, né? A professora Sueli. Eu anotei aqui uns dados da professora Sueli, porque assim, eu achei fantástico, né? Olha só, a professora Sueli, ela concluiu a graduação em licenciatura em matemática em 1967. Ela concluiu o doutorado em 1982. Eu acredito que talvez vocês não tinham nem nascido ainda. Ainda não, eu estava quase. Ela fez um pós-doutorado nos Estados Unidos em 1985, né? Então, eu falei assim, gente, imagina o tanto de coisa que essa mulher teve que desbravar, né? Só que quando eu fui orientanda dela, só que quando eu estava no mestrado, eu ainda não tinha me atinado por essas questões de gênero, sabe, na matemática. Foram questões que eu acabei me atinando depois enquanto professora, sabe? Eu acho que eu acabei sentindo mais essas questões, porque, assim, como professora, né, eu acho que eu senti um pouco essa questão do gênero, e também sendo professora, porque daí a gente vê as nossas alunas em sala de aula, e a gente vê assim, quando as alunas são em menor número na sala, a gente vê que elas ficam mais apagadas, sabe? Elas ficam mais amuadas, elas participam menos. E quando tem uma quantidade maior de alunas em sala de aula, aí tem uma maior participação delas, sabe? Parece que tem uma união e elas, né, participam. Então, assim, essa questão da representatividade realmente é muito importante, né? Legal você falar isso, Lu, porque eu estava pensando, enquanto vocês duas estavam falando, que parece que nessas ciências, né, a matemática, a física, as engenharias, o que carrega as mulheres para essas áreas é um apoio individual. Às vezes você tem uma pessoa que te apoia, né, uma pessoa que te dá um exemplo, te dá uma mão, enquanto que para a sociedade em que homens, né, predominam nessas ciências, é um apoio institucional, né? Nossa, a gente vê um apoio que é da estrutura, que é macro, né? Enquanto pra gente é mão a mão ainda, né? Isso. Indivíduo a indivíduo. Não, isso que você falou é perfeito, porque assim, até era uma coisa que eu tinha aqui em mente para falar. Porque aí vocês perguntaram, uma pergunta, quais são suas referências femininas? Eu realmente não tive uma referência, por exemplo, para mim entrar na matemática, sabe? Depois, durante o curso de matemática, eu não tive referências, vamos falar assim, um pouco acima de mim. Mas eu tive as referências que eram as minhas colegas, né? Então, por exemplo, na Unicamp, lá na pós-graduação, a gente tinha, nós pós-graduandas, a gente criou uma rede de apoio que não era oficial, mas que existia essa rede, né? Então, eu sempre tive convivência com colegas da matemática que estavam, assim, às vezes um pouquinho mais avançada que eu. E era nessas colegas que a gente ia se inspirando, ia se apoiando, e a gente também dava a mão para que estava vindo ali, sabe? Então, é uma rede de apoio que ajuda a gente a seguir em frente, sabe? Então, essa rede de apoio acaba sendo mais importante do que qualquer outra coisa, assim. Do que as referências dos livros, por exemplo, já que não existem, né? Perfeito. E acho que não é nem só na área da matemática. Eu até estava lembrando que eu estou trabalhando isso com a licenciatura em Química, que eu perguntei para eles na sala de aula, fala aí para mim o nome de 3 cientistas mulheres. Eu fiz a nuvem de palavras lá, sabe? Aí eles falaram, mas tem que ser 3 mesmo? Por quê? Porque eles só lembravam Marie Curie. Sempre é esse a única, nome. Né? Aí a discussão dela foi exatamente essa. Quais foram as condições que ela teve que levaram ela a chegar na posição de destaque que ela chegou?
E por que depois dela, ela não foi uma referência? Porque não teve outras, muitas ali depois dela. E aí é isso que a Camila estava falando. Ela teve ali condições que ajudaram. Condições financeiras de se mudar para Paris, condições de ter babás quando ela teve filhos, condições de ter o nome do marido para ir nas publicações. Isso que eu ia dizer, porque até nos livros didáticos ela sempre vem representada ao lado do marido. Isso é um simbolismo que não é nada por acaso, né? Exatamente. E ela é o único nome, geralmente o único nome feminino lembrado na ciência, na química. Então, e é importante você falar dessa questão da babá, que ela tinha condição financeira, Tati, porque assim, eu acho que tão importante quanto a gente buscar essa representatividade para atrair as meninas para exatas é depois criar condições de permanência. Justamente. Né? Criar condições de permanência, porque muitas até entram, mas depois, né, por diversos motivos, elas pensam em desistir. Que é o que a Denise falou, de que não permanecem, né? Vão sendo cada vez mais raras. Exatamente. E aí a nossa próxima questão entra aí, né, na nossa discussão de gênero, que a matemática é uma área, como vocês falaram, né, muitas vezes o bacharel é muito frequentado só pelos meninos, as meninas vão para a licenciatura pela questão do cuidado, e a gente sabe que não é uma realidade de que exatas é uma área mais masculina, ou é mais para homens, né, é mais para quem tem interesse. Então é preciso que a gente discuta, né, nesses espaços institucionais, já que é necessário, né, se institucionalizar esse acesso das mulheres, né, a esses conhecimentos. Então, a gente queria que a Denise contasse para a gente como que é o trabalho dela, né, na Comissão de Gênero da Sociedade Brasileira de Matemática, como que ela surgiu e qual tem sido essa atuação. Eu acho que a primeira coisa que eu acho que a gente não se atenta muito é que, além dos estímulos na escola, que a falta de representatividade e tudo mais, né, para as crianças e tudo mais, mas também tem uma questão social, que é as meninas são estimuladas desde a sua infância com brinquedos, muitas vezes, que não remetem ao desenvolvimento da sua criatividade, como a Lu falou, de criar coisas, de desenvolver ou de ter um raciocínio lógico. Elas são normalmente presenteadas com brinquedos, por exemplo, que remetem ao cuidado. Então, é uma boneca, é um joguinho de cozinha, é um liquidificador pequenininho de criança, essas coisas. Isso é um problema? Não é o problema. No entanto, quando você, por exemplo, dá só aos meninos estímulos diferentes, como os jogos de jogos de quebra-cabeça, brinquedos de montar, caminhão e não sei o que, você estimula essas áreas. Então, a gente também tem uma questão social ali, né, do que o rosa é para a menina e o azul é para o menino. Não é a questão da cor, é a questão de você incentivar ambos para as mesmas coisas, né? Então, também é uma questão social e uma questão de educação e que passa pela sociedade, né, de questão social mesmo. A Comissão de Gênero, né, e de Diversidade da SBM e da SBMAC, ela surgiu desse tipo de discussão, né? Inicialmente, grupos de mulheres, coletivos, eles se reuniram e sempre pensando na questão da representatividade, começaram a perceber onde que as mulheres não estão, porque mesmo que você não tenha sofrido um ato da questão de gênero, você pode ter observado, olha, as mulheres aqui neste local não tem mulher em determinados setores de cargo mais elevados, por exemplo, ou, sabe? Então, essas observações e essas discussões iniciais fez com que fosse criado aí essa comissão de gênero, né? E ela vem desde 2019, mais ou menos, 2019, né? E o objetivo é discutir essas duas coisas, fazer uma ponte entre as duas sociedades, que é a Sociedade Brasileira de Matemática e a Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada, propor iniciativas aí para a gente diminuir um pouco essa desigualdade de gênero, por exemplo, diretrizes, que a gente pode olhar isso na página tanto da SBM quanto da SBMAC, mas em particular da SBM, diretrizes para quando as pessoas forem fazer eventos científicos, observar que você tem mulheres, e não mulheres só com cota, porque tem, né? As mulheres estão aí. Então, que você tenha mulheres, tanto no comitê organizador, que você tenha mulheres palestrantes nas plenárias dos eventos, porque
em geral, até então, você via pouquíssimas, ou você não via mulheres sendo plenaristas nos eventos. Então, propôs diretrizes para que a gente pudesse diminuir essa subrepresentatividade das mulheres nos eventos. A gente sempre está atenta quando saem as listas de bolsistas de produtividade. O comitê está lá. Vamos olhar quantas mulheres temos, quais são as áreas de atuação dessa mulher, qual que é a relação dela entre os homens, quando vai sair, quando vamos fazer indicação para os comitês do CNPq, né, da diária, né? A gente está lá para olhar quem é que foi indicado, se teve mulher indicada, qual é a proporção de homens e mulheres. A gente está ali para incomodar nesse sentido, né? Porque é preciso você apontar, olha, a gente está discutindo isso, as duas sociedades discutem a questão do gênero. E quando compete a elas desenvolver e tentar mitigar essa questão, elas têm que estar atuando, né? A gente está ali sempre aposto para observar essas pequenas coisas, que nem sempre são pequenas, né? Que essas coisas estão sendo observadas pelas duas sociedades, né? E além de propor, recentemente a gente fez um trabalho bem grande que começou em 2020 e finalizamos agora, que é esse estudo ali de dados, né, do INPE de 2009 a 2019, de perfil de alunos de graduação, tanto matemática aplicada e estatística, que é um trabalho, e aí foi um trabalho muito legal, porque foi um trabalho feito a várias mãos, pela uma empresa chamada Empresa Júnior, né, que foi contactada, que eram de alunos, para fazer a parte estatística, e foi feito em colaboração com a Associação Brasileira de Estatística. Foi uma parceria SBMAC e a BE, então feito a várias mãos, e aí a gente fez um recorte desses dados, inicialmente, somente com relação à raça e gênero. Então, tudo isso que a gente está discutindo com relação a gênero, quando a gente faz o cruzamento gênero e raça, as coisas pioram bastante. Exatamente. Porque a gente vê que as mulheres matemáticas negras são muito subrepresentadas, sabe? Então, em termos de média, teve um aumento, claro, né, de alunos ingressando, né, de raça preta, por exemplo, ingressando na universidade nos últimos anos, mas isso devido a políticas públicas que são fundamentais. Para a gente falar da questão de gênero, a gente tem que falar de políticas públicas. De questão de raça, a gente tem que falar de políticas públicas para isso, sabe? Então, por mais que tenha tido ali um aumento de ingressantes negros, né? Mas quando a gente olha mulheres negras nas áreas de matemática aplicada e estatística, elas estão abaixo da média geral de ingressantes nessas áreas. Então, é evidente em subrepresentatividade quando a gente também vai fazer um cruzamento com raça, né? Então, não é só gênero. O comitê, a Comissão de Gênero e Diversidade, ela tenta olhar para essas questões tanto de gênero, quanto de raça e quanto de regionalidade também. Que você vai observar aonde que está alocado, por exemplo, as bolsas de produtividade. É só no Sudeste, Sul? Essas bolsas de produtividade, elas estão em outros lugares do país? Onde estão as outras, a representatividade também das mulheres no Nordeste, do Norte, do Nordeste? Tanto é que na comissão, quando a gente compõe as membros, né, a gente observa isso. A gente observa a região e observa a raça, né? Para tentar... Lógico que são muitas frentes, a gente não consegue abordar todas, né? Mas são pequenas coisas que a gente vai tentando fazer ao longo do tempo. Então, é um trabalho extremamente fundamental, é importante, e a gente tenta trazer luz a esse tipo de assunto, sabe? E fazer com que a academia sempre esteja refletindo sobre isso. Muito legal. Eu achei muito legal esse recorte da região, né? A ideia de que a ciência só se faz no Sudeste, principalmente, né? No Sul, como se o conhecimento daqui fosse mais valioso. No entanto, a gente tem universidades e pesquisas incríveis no país inteiro, né? Eu convido, eu vou deixar no final, quando a gente colocar esse podcast no ar, eu vou deixar na descrição o link para a Comissão de Gênero da SBM, SBMAC,
porque eu tive a curiosidade de olhar a carta que vocês fizeram, é um manifesto praticamente, né? Que tem todas essas indicações para comissão de eventos e tudo mais, e está muito bem detalhada, acho que pode servir de guia tanto para a gente aqui, quanto para qualquer instituição, né? Eu vou deixar também com vocês ali depois o link desse boletim com essa pesquisa, né, que a gente fez. Que tem esses dados, e é interessante a gente se debruçar e olhar e ver qual que é a realidade, né? A gente tem observado que tem diminuído o número de mulheres chegando na universidade nas áreas de matemática. É uma diminuição, qualquer diminuição, sendo pouco ou não, é uma diminuição. Preocupante, então, né? Tem que observar isso, né? Então, Sim. depois eu deixo também o link desse boletim especial que saiu. Maravilha. Eu achei muito legal esses dados, né? Muito interessante, tanto os dados quanto como a comissão cobra essa presença, né? Que eu acho que isso que é fundamental, é ver a bolsa de produtividade, vai ver sempre a maioria é homens. Então, eu acho que é legal que vocês realmente façam esse trabalho de cobrar que haja presença feminina nesses setores aí acima, né? Para que a gente consiga tanto ter o exemplo para as meninas, quanto ter essas políticas públicas mesmo voltadas, né? Para que a mulher consiga permanecer nesses espaços. A próxima. Então, Denise, a gente queria também saber um pouquinho desse projeto de extensão que você faz parte, né, que tem justamente o objetivo muito ligado a essa comissão de gênero, né, que é o Elas Vão para Cima. O CIMA é Ciências e Matemática, né? Conta pra gente um pouco das ações, né, como tem sido a prática desse projeto. Então, esse projeto, ele surgiu a partir de uma política pública voltada para a inserção de meninas nas áreas de ciências, matemática, engenharia e tecnologias, né, na área de STEM. Então, esse foi ele nasceu, porque em 2018 saiu um edital para incentivar projetos de extensão para meninas de escolas públicas nessas áreas de ciência e tecnologia. E aí um grupo de pessoas aqui da UTFPR, no qual eu também faço parte, vamos montar um projeto para participar do digital. E aí, então, surgiu a ideia de montar o projeto. Nas discussões, o que vamos fazer, né? E até, tanto das discussões de como fazer o projeto, até o nome do projeto, né? Elas Vão para Cima. O objetivo é engajar, fazer com que as meninas se sintam engajadas. Então, eu participo desse projeto, mas eu não sou a coordenadora, né? A coordenadora é a professora Diane, que está agora em licença maternidade, que é uma outra questão fundamental que você fala em questão de gênero, que é a maternidade e as implicações na carreira acadêmica, mas enfim, fica no próximo podcast. É um episódio inteiro, né? Isso. E aí, então, esse projeto, o nosso objetivo a gente apresenta para as alunas do ensino, a gente fez inicialmente para alunos do ensino médio, a gente apresenta para as alunas do ensino médio a matemática, só que com viés computacional. Então, a gente utiliza de ferramentas computacionais, em particular duas ferramentas que a gente tem trabalhado, que é o GeoGebra, que é uma ferramenta visual de geometria, e o outro que é uma ferramenta que é um softwarezinho, que é o Octave, que é a parte de programação. Então, a gente introduz às meninas conceitos que elas veem ali no ensino médio, só que agora usando somente ferramenta computacional. Então, elas não usam lápis e papel e nada, é só no computador. E a gente introduz essas ferramentas, a gente usa a parte dinâmica, por exemplo, do GeoGebra, para falar de várias propriedades geométricas e tudo mais. A gente introduz a ideia de programação. O ano passado, por exemplo, a gente fez uma oficina do Octave, e aí a gente falou para elas um pouquinho de funções paramétricas, que é um conteúdo lá de matemática e tal. Só que não tinha que saber nada do conteúdo assim a fundo, era somente trocando parâmetros. E aí elas tinham que gerar figuras, e depois a gente fez um concurso de figuras na internet, né? Usou nas nossas redes sociais, no Instagram, elas geraram figuras com essas ferramentas. E aí depois a gente fez um concurso e ganhou a melhor figura, a gente fez uma premiação, enfim. Mas para as meninas, isso era demais, sabe? Elas ficarem ali trocando e vendo as coisas acontecerem e tal. Então,
a gente tem essas oficinas, a gente faz exposições, por exemplo, a gente fez exposição fotográfica de mulheres matemáticas brasileiras, na ocasião do 8 de março, que era pegando matemáticas mulheres brasileiras e fazendo pequenas biografias delas e apresentando para ter a referência. Exato. Então, e ter referência brasileira, porque eu posso falar da Marie Curie, posso falar da Hipátia de Alexandria, que viveu lá não sei quantos, mas e uma que eu poderia cruzar com ela eventualmente? Uma que está aqui. Então, a gente fez essa exposição de mulheres matemáticas brasileiras. Fizemos também rodas de conversa, onde alunas de cursos da graduação, tanto da computação, que nós tínhamos monitoras, né? Da computação, da química, então elas pegaram assim, elas fizeram uma biografia de algumas alunas, ex-alunas da UT, que já passaram pela UT e hoje estão no mercado de trabalho, e fizeram uma pequena biografia, onde elas contavam as suas dificuldades, onde elas estão hoje, o que estão fazendo. Então, era outro tipo de atividade que a gente fez. E roda de conversa, para explicar quais são as áreas que nós temos na universidade, como que as meninas, né, as alunas, essa roda de conversa, ela foi administrada pelas próprias alunas que participavam do projeto, elas se organizaram. Então, a gente queria que fosse um papo de meninos para meninas, né? Então, elas falavam de suas, explicou para elas o que era o Enem, como que entrava na universidade, quais eram os benefícios que a universidade dava, em termos de, elas tinham auxílio alimentação, tinha isso, tinha alunos que achavam que tinha que pagar coisas, tinha que pagar a mensalidade. Então, essas rodas de conversa, elas vão além do que só a matemática, sabe? É você despertar mesmo interesse e mostrar que tem o acesso. É possível você acessar a universidade, é possível você acessar uma carreira, e que as mulheres são importantes para a ciência, né? Então, é um projeto que eu gosto muito de participar, ele é desafiador, principalmente quando você não tem verba. Esse projeto ele foi finalizado pelo CNPq, não tem mais verba, mas a gente faz também voluntariado, né, como forma voluntária, porque gosta e acredita no projeto, mas a gente observa que quando você tem recursos, as coisas fluem de uma forma diferente. Então, por exemplo, quando a gente participou desse edital, logo de cara a gente não conseguiu os recursos, mas a gente disse, vamos fazer mesmo assim. Só que não tem engajamento muito da estudante, que ela deslocar da escola até a universidade. Então, a gente tinha aqui alguns problemas, né? Técnicos, logísticos, por falta de dinheiro. Quando a gente foi agregado com a verba, as coisas fluíram muito mais fáceis, porque as alunas vinham, a gente não tinha que ficar implorando para que elas vinham, porque elas tinham o seu dinheiro, né? Elas podiam pagar o seu ônibus, elas estavam recebendo uma bolsa, elas estavam sendo premiadas com aquilo, né? É a sensação que a estudante sente quando você consegue destinar verbas e você tem condições, né? Porque tudo gera custos, né? Por mais que a gente faça as coisas mas o custo é zero, não é zero. Não é. Então, políticas públicas são importantes. Perfeito. Eu queria muito trazer isso também, porque a gente está aqui num projeto que já teve auxílio, né? A gente teve recurso, a gente está aqui num estúdio, tem alunos bolsistas trabalhando nisso. Tudo que foi comprado aqui foi com recursos de políticas públicas também, né? E sem isso a gente não tem como exercer o nosso papel social, né? Um bom projeto de extensão tem um papel social significativo, né? É para isso que a gente está aqui. Então a gente precisa sim de recursos, a gente precisa sempre bater nessa tecla, porque está cada vez mais difícil manter esses recursos, né? Então tá complicado. Que bom que você falou e que bom que a gente pode relembrar isso. Acho que a gente vai caminhando para o final aqui. Queria só, falando aí do projeto de extensão, lembrar que a Lu é chefe do Labiem, a nossa chefe do Labiem hoje, o Labiem. Quer falar um pouquinho sobre o Labiem, Lu? Só para conectar aí essa questão dos projetos de ensino e tal? Então, o Labiem, ele é um projeto que tem aqui no campus, né? Atualmente eu coordeno ele, mas não fui eu que criei ele. Ele tem, acho que,
quase que desde o início aqui do campus, né? Ele foi criado pela professora Renata. Então, era o laboratório inter e multidisciplinar de ensino, né? E aí estou eu que fiz matemática pura, matemática aplicada, coordenando esse laboratório de ensino, né? Então, eu vejo assim, quando a gente está no Instituto Federal, a gente acaba se voltando muito para essa questão do ensino, né? Porque a gente tem bastante alunos, né, que tem a questão da dificuldade, né, principalmente na área de exatas, né, tem vulnerabilidade social, tem a dificuldade com a matemática, então a gente acaba naturalmente se voltando, né, então estou eu coordenando esse laboratório. Então, o laboratório, ele tem uma equipe, ele é formado por uma equipe, assim, a equipe que participa do laboratório, né, são uma equipe de professores de várias áreas aqui do IF, né, a maior parte dos professores é do núcleo base comum, né, mas tem professores também da área técnica, também tem técnicos, e aí virou um programa, né, começou como um projeto de extensão, mas acabou virando um programa. E aí os professores propõem, né, os professores que fazem parte propõem diversas atividades, rodas de conversa, discussões, oficinas, de tudo quanto é área, né? Então, assim, tem vários, por exemplo, teve da consciência negra, né, acontece muito, de Libras, de matemática, e a gente tenta também fazer a questão da interdisciplinaridade também, né? Então é isso. E o Labirinto está ganhando um espaço novo, né? Agora o projeto se tornou tão importante aqui no campus, né? Que a gente começou assim, meio um pedacinho de uma sala lá, o material lá, tudo, né? Um campo. E aí foi tomando uma proporção tão, tão grande, né? Esse projeto ganhou uma importância tão grande, que daí agora nós estamos está sendo realizada uma construção, né? Ele vai ganhar, então, um espaço só para ele, construído assim, pensando nas necessidades, né, do laboratório, assim. Casa nova e chique pro Labien, né? Finalmente. Convida a gente pro café. Exato. Mas lembrando que é fruto de políticas públicas e recursos públicos, totalmente, né? Então... totalmente. E assim, tudo muito suave. Muito suave mesmo. Muito. Porque até para chegar nessa construção, assim, nossa, é uma história, né? Sim, uma novela, história, né? Uma novela. A parte. Isso. Bom, então vocês falaram bastante sobre... A gente falou, né, sobre referências femininas, sobre a importância dessa representatividade. E queria deixar vocês falarem de uma referência, deixarem como referência, como exemplo para as nossas alunas que estão escutando aí, se elas quiserem. Claro que vocês vão ser referências também, né? Depois desse episódio, com certeza serão referências para matemática. Mas quem vocês indicam, né, para as nossas alunas, o trabalho de mulheres na área da matemática? Posso começar eu? Pode. Bom, eu vou pedir permissão para citar duas. Claro. E aí justifico por que duas, né? Vou citar mulheres atuais e que uma delas, a gente pode até cruzar com ela por ali, que é a Carolina Araújo, do INPA, que é o Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, que fica no Rio de Janeiro. É um centro de pesquisa de excelência no país na área de matemática, né, matemática aplicada. E a Carolina Araújo, ela também é muito engajada nas questões de gênero, também participou muito dessas discussões iniciais da criação, e, enfim, discussões onde permeou também essa questão de gênero, ela também estava ali por trás, né? E ela é uma pesquisadora de excelência, é mãe, e ela, quando a gente olha ali na lista de pesquisadores do INPA, ela foi até pouco tempo atrás, numa história recente, né, do INPA, a única mulher nessa lista de pesquisadores. E aí, recentemente, uma outra passou a fazer parte do hall de pesquisadores, mas ela, até pouco tempo atrás, era a única mulher pesquisadora de excelência na área de matemática, engajada nas questões de gênero, está sempre atenta a isso, e a mãe, né? São várias coisas que é tudo muito difícil. E a outra que eu gostaria de citar, que é pela sua importância também na área de matemática, e aí talvez eu não pronuncie o nome, né, sempre, é a Maria Mirzakhani, que foi, né, uma matemática iraniana, naturalizada
americana, e que foi a primeira mulher a ganhar um prêmio, como se fosse o prêmio Nobel da Matemática, que é a medalha Fields. Ela ganhou essa medalha em 2014, e é a primeira vez que uma mulher ganha um prêmio como esse. Mas, infelizmente, ela veio a falecer em 2017, mas deixou aí, abriu caminhos para que evidenciar a discrepância da questão de gênero nessas altas esferas também, altamente capazes, mas nunca ganhado. E quantas outras não foram capazes e até então não tinha ganhado, né? E agora, mais recentemente, uma outra mulher também ganhou, uma ucraniana, que acabou ganhando em 2022, mas essa Maria, ela abriu caminho e ela tem uma história linda, inclusive tem uma exposição dela, a gente fez uma exposição dela aqui, com foto, organizado com a professora da USP São Carlos, ficou muito bonito, e, enfim, e nós celebramos agora todo ano, no dia 12 de maio, Dia Internacional de Mulheres na Matemática, e essa data foi instituída em homenagem a Maria Mirzakhani, porque é a data de seu aniversário. Então, desde 2018, teve um Fórum Mundial de Matemática no Rio, aqui no Brasil, e nesse fórum teve o evento satélite de mulheres na matemática, e nesse fórum foi instituído este dia como Dia Mundial de Mulheres na Matemática. Então, a gente celebra todo ano essa data, e aí a gente sempre faz nas redes sociais alguma atividade. Então, pelo Brasil todo, a gente tenta, nessa data, também comemorar esse dia, e aí, devido a essa importância da Maria no contexto da matemática. Né? Excelente, muito legal ter a data também. Lu. Bom, eu vou falar de duas também. Eu vou falar da Luna Lomanaco, que você falou que você falou que teve a primeira, né, que integrou o INPA, né, o quadro de funcionários do INPA, e aí a Luna também, né, em 2020 também passou a integrar, né. A Luna, entre diversos prêmios aí, ela recebeu o prêmio de reconhecimento UMALCA, que é da União Matemática da América Latina e Caribe. E aí eu queria só pedir licença aqui para mim ler o discurso dela, porque o discurso que ela fez é fantástico, né? Ela falou assim, quando ela foi entrevistada: nos últimos 16 anos, por muitas vezes, não me sentia suficientemente boa como matemática, e ouvi muitas histórias parecidas com a minha, principalmente contada por colegas mulheres. Eu também. De novo. Muitas vezes. Somos frequentemente diminuídas quando não sabemos algo, e isso faz mal à comunidade como um todo, pois sei que uma condição para você entender algo é você crer que pode entender algo. Quero dizer a todos, em particular a todas, que estão vivendo ou viveram coisas parecidas, que matemática é sobre entender coisas e não se pode apressar o entendimento. Às vezes demora, mas sigam tentando e confiando que poderão entender. Quem sabe poderão chegar aqui, pois eu também não esperava que acontecesse comigo. Me deu vontade de aplaudir. É lindo, né? O discurso dela, porque assim, quando eu li isso, eu falei, nossa, eu me identifiquei assim, muito, perfeito, sabe, com esse discurso. Falei, quantas vezes a gente se sentou colegas e choramos uma no ombro da outra e sempre não nos sentindo o suficiente, sabe? Saber quantas que você vezes, pode entender algo, né? Muito bom. Exatamente. E aí outra que eu queria citar, né, porque a gente falou da representatividade da mulher na matemática e a mulher negra. Então eu queria citar uma aqui, que é a Manuela da Silva Souza. A Manuela, ela fez a Unicamp também, né? Eu lembro que quando eu entrei na Unicamp, ela já estava quase terminando o doutorado. E hoje, atualmente, ela é professora da Universidade Federal da Bahia. Ela também faz parte da Comissão de Gênero da SBN e SBMAC, e ela faz parte da Comissão de Relações Étnico-Raciais da SBN e do Grupo das Matemáticas Negras. E se você olhar a descrição dela no Lattes, olha que potente. A descrição, assim, a primeira coisa que tem no Lattes dela, assim, na descrição é mulher negra soteropolitana. Soteropolitana Salvador, né? É quem nasceu em Salvador, né? Mas mulher negra. Então, olha, e a Manu, ela nessa parte, ela é bem engajada. E não é sudestina, né? Soteropolitana, né? Importante. Então, você vê 3 frases, né? Mulher negra soteropolitana, né? Então, eu já achei assim, a hora que eu fui procurar o laço dela, eu falei assim, gente, que coisa potente. E eu já assisti, assim, uma live da Manu, inclusive,
com o pessoal do Instituto Federal do Paraná, de outro campus, e ela conta a trajetória dela, que começou lá no ensino médio, com as demonstrações, os teoremas que uma professora apresentou, não sei o quê, e o canto dela, né, nasceu daí. E a Manu, assim, na matemática, ela é fantástica também, ela é uma potência também. Muito bom. Então é isso. Luna, Manuela, Mariane, Carolina, Denise, Luciana, que vocês sejam as próximas referências, né? Que as nossas alunas possam ter vocês como referências. Muito, muito, muito obrigada mesmo pela excelente participação das duas, por terem topado conversar com a gente sobre um assunto que pode ser bastante espinhoso também, né? É sempre difícil falar de direitos humanos, que a gente sempre tem muitas críticas a respeito também, mas é essencial, como vocês têm colocado durante todo o episódio. Então, muito, muito obrigada. Tati? Também faço minhas as palavras da professora Camila, agradeço. Fico muito feliz de poder conversar com essas duas mulheres incríveis, com experiências incríveis também, para incentivar as nossas alunas que queiram seguir a carreira da matemática, a elas saberem que a matemática está em muitas coisas, né? Porque muita gente tem essa pré-visão que é só para dar aula, né? Que matemática é para ser professor. Então, que vejam que é também para uma infinidade de outras áreas que elas podem seguir, se elas realmente tiverem esse interesse. E vamos comemorar o 12 de maio. Perfeito. De maio. Vamos comemorar o 12 de maio. Muito obrigada, gente, pelo convite. Foi muito bom conversar com vocês, ter esse bate-papo e falar sobre essas questões que são importantes. É espinhoso, temos críticas, a comissão em particular sempre tem críticas, mas você tem críticas que estão te ouvindo, pelo menos, né? Então, que ouçam, e a gente vai fazer barulho sempre, né? Então, e vamos ocupar nossos espaços, né? Mostrar que podemos ocupar e incentivar as meninas a ocupar o espaço e que tudo é possível. Vamos trabalhar, vamos focar no que a gente quer e a gente chega lá. Perfeito. Perfeito, gente. Eu também só tenho a agradecer. Eu falei para a Camila, estava com um pouquinho de medinho, porque eu nunca tinha participado de um podcast. Ela falou assim, Lu, só solta e vai. E foi isso mesmo. Foi muito bom, gente. Ótimo. Eu agradeço. A Lu soltou a folha dela de roteiro logo que chegou. Não durou nada. Muito obrigada, gente. Obrigada. Valeu. Até a próxima. Até a próxima. Esse foi mais um episódio do Quero Ser Cientista. Esperamos que você tenha gostado de ouvir a conversa e esteja interessado em saber mais sobre os assuntos que abordamos. Na descrição do episódio podem constar dicas das nossas convidadas. Confira! Esse podcast é realizado em conjunto com o Pode Educar, ambos projetos de extensão do IFPR, Instituto Federal do Paraná, campus Paranavaí. Os projetos foram apoiados pela DIECST-PROEP, a Diretoria de Extensão, Arte e Cultura da Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFPR. A concepção do projeto, produção, pesquisa e roteiro foram realizados pelas professoras Camila Closato Lara e Tatiane Caruso Fernandes. A produção em estúdio, edição, finalização e divulgação dos episódios foi apoiada pelo projeto TEIA, coordenado pelo professor Felipe Bonifácio, e executada pelos estudantes Eduardo Hermsdorf, Gustavo Sivieri e Rafaela Yoneyama. Outros estudantes também participaram na gravação e registro visual de alguns episódios, como Maria Clara Polidoro, Otávio Augusto e Vitória Moreno dos Santos. Obrigada por ouvir e até a próxima!